Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. É cada vez mais comum o caso de empresas que, diante de um momento de dificuldade, acabam buscando a chamada recuperação judicial. Mesmo evitando demissões, a recuperação pode se tornar um pesadelo para muitos trabalhadores, que ganham ações na justiça, mas têm que esperar até anos para receber o seu dinheiro. Para falar sobre esse tema está conosco o juiz do trabalho Marcelo Papalhau de Souza, titular da Vara do Trabalho de Vacaria, no Rio Grande do Sul. O nosso convidado é doutor em Direito pela PUC de São Paulo e autor de artigos e livros sobre o assunto. Olá, doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado por retornar ao programa. Doutor Marcelo, a recuperação judicial surgiu em 2005 para substituir a antiga concordata, que também era um instituto jurídico que servia para que as empresas que tivessem dificuldades pudessem renegociar as suas dívidas com os credores. Qual foi a intenção do legislador ao fazer essa mudança? Bem, a mudança a partir de 2005, ela trata da ampliação dos créditos envolvidos nesta modalidade de recuperação. Haja vista que a concordata ela só abrangia um determinado tipo de crédito, que eram os quirografários, ou seja, os créditos sem garantia. Agora o legislador ampliou a possibilidade de inserção de outros créditos, inclusive trabalhista, e também dá a próprio devedor a situação dele propor formas de se reestruturar, como venda de parte de patrimônio, reestruturação societária, cisão, incorporação de empresas. Então, o devedor apresenta a forma que pretende se capitalizar e a forma também deverá apresentar a forma que pretende pagar os credores. Isto, então, é um processo judicial que visa um acordo entre o devedor e os credores na tentativa de se reestruturar a atividade do devedor. Certo. A concordata era muito criticada por ser um processo engessado, A recuperação se mostra um processo que abre mais para a criatividade da negociação. A concordata, além de referir somente o credor quirografário, que é o credor sem garantia, ela determinava remissões, ou seja, abatimento de valores e prazos para pagamento. Se fosse pago à vista, ele teria um desconto maior. Se fosse pago em determinados prazos, que poderiam ocorrer até 24 meses, ela teria diferença entre o valor do desconto. Ou seja, o legislador já previa uma forma de pagamento engessada, é isso que bem referido, não uma alternativa de propor algo novo, algo que melhor se adapte ao negócio. Então, por isso, era muito criticado. Então, doutor Marcelo, mas essa mudança também ela passa a exigir uma outra postura do Estado em relação a essas empresas que estão em dificuldades. Sim. Até o que mais se propala é que o novo regramento, a partir de 2005, ele incorpora algo já existente no outro ordenamento, que é o princípio da conservação do negócio, o princípio da preservação da empresa. Ou seja, se dá uma prevalência à continuidade do negócio, dando alguns meios para que o devedor assim possa. Esta continuidade do negócio não quer dizer a continuidade e a manutenção do negócio com o devedor original, o empresário ou a sociedade empresária. Mas o legislador tem por finalidade que esta atividade continue, seja preservada, mesmo que seja em relação a terceiros. Portanto, ele coloca na legislação atual vários instrumentos que depois sofrerão reflexos, tipo a ausência de sucessão de responsabilidade do devedor originário para quem adquire o patrimônio, a forma mesmo de vender este patrimônio, que deve ser de uma empresa, de uma atividade em bloco, e se assim não ocorrer, deverá ser tomadas várias situações previstas na própria lei. Ou seja, o que se tem com o novo regramento é a tentativa de preservar a atividade, preservar o negócio, preservar o empreendimento. E com isso, manter os benefícios decorrentes da atividade econômica, que são o emprego, a geração de impostos, a produção de bens e serviços para o consumo. Não é? Certo. E que tipos de vantagem que esse Instituto da Recuperação traz para as empresas? Dá um prazo maior para que elas possam quitar suas dívidas? Há previsão de descontos? Não há. A lei não definiu, salvo para o credor trabalhista, um prazo legal de pagamento.
a legislação prevê 12 meses para o pagamento dos créditos trabalhistas. Para os demais credores, não há alguma situação prevista, salvo na hipótese de recuperação especial. A recuperação especial é uma modalidade que se aplica somente a microempresas e às empresas de pequeno porte. Estas, se optarem pela recuperação especial, terão que pagar em 36 parcelas. Mas se optarem pela recuperação judicial normal, a ordinária que nós chamamos, o devedor apresentará as formas de capitalização e a forma de pagamento. Porque pegamos um exemplo prático, algumas atividades, sem sombra de dúvida, o fluxo de caixa, fluxo de valores do empreendimento são maiores em determinadas épocas do ano. Então poderá o devedor, quando propor este plano de reestruturação, verificar a situação pontual ou a situação que melhor lhe garanta o pagamento, não uma situação legal fixa de pagamentos, parcelamentos. Não? Doutor Marcelo, que tipo de vantagem o Instituto da Recuperação Judicial traz então para as empresas e como é que isso acaba ajudando elas a se reerguerem financeiramente? É que com relação ao que nós vimos falando da concordata, é uma situação que pode ser escolhida pelo próprio devedor a forma de pagamento. Então, na recuperação judicial será apresentado um plano onde há referência de como irá alcançar os valores e como procederá ao pagamento. Nisto tudo uma situação particularizada do próprio devedor. Dependendo da sua atividade, ele poderá escolher pagamentos ou mesmo propor descontos. Pode ocorrer isto. Este plano será submetido à apreciação dos credores, que poderão concordar com o mesmo ou propor modificações que serão observadas ou não pelo próprio devedor. Certo. Qualquer empresa pode pleitear o benefício da recuperação judicial? Não é tão abrangente assim. Primeira situação que a lei dispõe é que seja uma empresa ou sociedade empresária ou empresário que esteja em atividade no mínimo 2 anos, ou seja, ter uma atividade regular no mínimo de 2 anos. E fora isto, é excluído da recuperação judicial e da falência a situação de empresas públicas, as empresas que nós chamamos de uma intervenção ou liquidação administrativa, seriam os bancos que têm um regramento específico, questão de consórcio, de empresas de seguro, de planos de saúde e entre várias outras, que é muito mais uma natureza administrativa, tendo em vista o quê? Tendo em vista o problema do efeito em relação ao próprio mercado. Então, nesta, o legislador dispõe uma situação específica. Mas, para as outras, empresário e sociedade empresária, estando em regular 2 anos, pode pleitear a recuperação. Doutor Marcelo, a recuperação ela atinge os créditos que foram adquiridos pela empresa até a data do deferimento, né, da recuperação na justiça. O trabalhador que ele é contratado por uma empresa que já obteve essa recuperação, ele continua a receber normalmente? Sim, ele terá. Se o crédito foi constituído antes do pedido da recuperação, ele será inserido no plano, na recuperação. Se ele é constituído após, ou seja, mesmo uma empresa já estando num processo de recuperação, os créditos constituídos após o deferimento do processamento e a própria concessão da recuperação judicial, ele não será inserido, ele receberá normalmente, ter todas as obrigações legais, né? Não terá nenhuma diferença, digo, de uma empresa que não esteja em recuperação. Ok, é a hora do nosso primeiro intervalo. E no próximo bloco nós vamos falar como a recuperação judicial afeta o bolso do trabalhador. É 1 minuto, nós já voltamos.